Bom dia mais uma vez. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deixa eu só me preparar aqui. Preciso pegar uma coisa. Às vezes a tecnologia ajuda muito, mas às vezes ela é difícil de mexer com. テクノロジーを助けるけど、難しいこともあります。Bom, acho que eu estou pronto. Vamos lá. Eu quero falar com vocês o que está escrito lá em Romanos capítulo 3, ローマ3章のことを言葉について語りたいと思います。os versículos 21 a 26. 21から26節。21から26節。ローマ3章21節から26節。260。Romanos ローマ capítulo 3, 21 a 26. 3、21から26。Para quem quiser em português, está projetado aqui na tela, o versículo, para facilitar. Bom, enquanto o pessoal está abrindo a Bíblia aí, no japonês eu vou fazer a leitura em português rapidamente. 日本語の人聖書を受けていることがあるので読みます。 Olha só. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. ローマ3章21節。しかし今も仲介を通している。しかし立法とは別に、しかも立法と預言者によって隠されて、神の義が記されました。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人が罪を犯しているので、神からの栄養を受けることができず、ただ神の恵みにより、イエス・キリストイエスにある贖いの上に与えなずに認めてもらうのです。神はキリストイエスの地によるまた信仰によるなだめの備えとして公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、そのことで許されてきた罪を神が忍耐を持って見逃しておられるのです。これは今の時にご存知の義を表すためです。こうして神ご自身の義とであり、またイエスを信じる者の義と認めるためです。Alguns dizem que esse texto é o coração da Bíblia. ある人はこのテキストは神様の心であると言われています。E ela fala bastante sobre o que nós celebramos no dia da Páscoa. また、イエスにすることをよく言われています。 E hoje a mensagem vai ser um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer. 今日は私皆さんにメッセージするようなことと違ったものでしたいと思います。 Mas eu quero compartilhar com vocês um tipo perguntas e respostas. 私たちが質問についての答えを述べるということです。 Que logicamente tem a ver com a Páscoa. もちろん、意味します。 E com base nesse texto nós vamos responder a essas perguntas que podem surgir. 大切なことを見たって、
示していきたいと思います。 A primeira pergunta é: por que Jesus teve que sofrer e morreu? まず第一にイエスがなぜ死んで、そして苦しまなければいけなかったのかっていうこと。 Quem aqui sabe a resposta, levanta a mão. もしその人が Tem gente que sabe. Se você frequenta a igreja faz uns 5 anos, você deveria saber isso aqui. Se uma pessoa te parasse na rua hoje, perguntasse para você, você vai na igreja, você é cristão. Por que Jesus teve que morrer? 道の中で皆さんに、イエス、あなたはなぜイエスが十字架にかかって死ななければならないのかと質問されたら、 Você vai falar, não sei? 皆さん何て答えますか？知りませんって答えますか？ Pergunta para o pastor. じゃあ、牧師先に聞いてくださいと言うでしょう。 Aí você vai ligar para o pastor, você nem tem o número do pastor. 牧師に電話しようと思っても電話番号にして牧師の電話番号にしろ。 Para responder de uma forma bem objetiva, é por causa do pecado. まず、一つで、するためです。 O texto está dizendo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. それできない。 O que isso significa? Que por causa do pecado, estar destituído é estar separado, é ser expulso. Da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a presença dele. Imagina, você vai na casa do seu pai, mas você não pode entrar na casa, você tem que dormir fora. 皆さんのお父さんそしてその家に入ることができない。外で寝なければいけないという状態にされた。 O pecado faz isso na nossa vida. それが罪に私たちに僕がしているということです。 Aí você tá igual esse bonequinho aí, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca traí. まだ私は誰一人も嘘をついたことない、あることしてはいない、努力したこともない。 Eu sou uma boa pessoa. だから私はいい人です。 Resposta certa? それは正しい答えですか？ Que bom que todo mundo concorde. Como muitos pensam desse jeito, eles não conseguem entender por que Jesus precisou morrer. だからなぜイエスの十字架に本当に意味が理解できていないのです。 E alguns pensam que o pecado é só uma ideia, uma história contada pelo cristianismo. 言われていることであり、教えられていることだというように思っている人もいます。 Mas eu quero que você entenda que o pecado é uma realidade. でも、罪ということは事実のことである。 Para falar dessa realidade, eu preciso voltar em Gênesis capítulos 2 e 3. この真実を語るために私は創世記の2章3節に戻らなければなりません。 Eu não vou ler, vocês já conhecem a história. 私は読みません。皆さん、そのことを Tinha o jardim do Éden, o paraíso, e ali Deus deu todas as árvores para Adão e Eva comerem. Gente, eles podiam comer de qualquer fruto. Inclusive tinha uma árvore diferente lá no jardim.
Era a árvore da vida. 命の木で、 Alguns dizem que essa árvore da vida, ele prefigura a imagem de Cristo ali no jardim. イエス様の木でいる人がいます。 Deus não proibiu dessa vida. イエス様の木でいません。 Ele proibiu de uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. そうです。この木を、良い木と悪い実を意味をしているということです。 Só tinha uma árvore proibida. 一本の木だけが取ってはいけない実があります。 Você sabe o que aconteceu depois, né? その後何が起きたかということを皆さんご存知ですよね。 Adão e Eva comeram da árvore da vida. そしてこの命の木をアダムとエバ Não. Eles comeram da árvore proibida. 神様彼を取ってはいけない実を食べています。 E com isso, a desobediência dessa única ordem fez com que o pecado entrasse. このような状況から罪がこの世にIsso, você pode perguntar, o que isso tem a ver comigo? じゃあ皆さん、このことに対して私にとどういう意味があるのかと思うかもしれません。 Mas isso revela que nós somos rebeldes com Deus. 私たちは対して本当に、忠実な人間でないということが分かります。 Nós não queremos obedecer a Deus. 従うできない、従おうとしない人間なんです。 Pecado é quebrar a lei de Deus. 罪は私たちは神様の、立法から、追い放す、意味があります。 Só tinha uma lei no jardim. 一つだけの立法がありました。 Essa única lei não foi guardada. でも、一つの、立法 Isso mostra o quanto nós queremos ser iguais a Deus. で私たちが神と同じような人間になろうとするということが、ここで私たちが表そうとする私たち人間のことが分かります。 E a desobediência mostra que nós somos contrários à natureza de Deus. 私たちが神に従おうとしないということが、この、私たちがその自然の意味から来ている。 E talvez você possa pensar também que Deus ficou irado por causa dos pecados mais sujos da humanidade. また私たちはこの世のすべての罪より一番汚いものからであるということを示すことができます。 É só você ligar o noticiário da TV. それは私たちがテレビを見たのニュースを見たときを思うでしょう。 Gente, nunca tem notícia boa, nem no Brasil, nem no Paraguai. パラグアイであれ、ブラジルであれ、いいニュース何一つありません。 É homem matando mulher. 男が女性を殺す。 É gente violentando crianças. 子供を虐待する。 É corrupção na política. また政治的な問題。 É os ricos roubando dos pobres. また金持ちの貧しい人たちの金を取ったり。 Os pobres roubando dos ricos. また貧しい人は金持ちの人たちを取りしたり。 É um pegando a mulher do outro. また一人の人が一人の女性を取り、また他の人がまた女性の人を取ったり。 E tem uns que aceitam. それをすべて受け入れる人もいます。 E aí você vai pensar, não, eu não estou nessa lista. Eu não mato criança. Eu não tenho mais de uma mulher ou mais de um marido. Eu não roubo o dinheiro dos pobres. E aí muitos pensam que Jesus veio pelo número de pecados do mundo.
Porque, sinceramente, o mundo não está um lugar agradável de se viver, né? 実際に言うと、この世に本当に生きられるような世ではないです。E outros pensam que Jesus veio pela gravidade dos pecados da humanidade. また、イエスの思いによって、イエスの来ている人がいる。 Pecado sujo. 汚い罪。 Mas Jesus veio pelo simples fato de haver pecado no mundo. でも、イエス罪がこの世にあったから、これも Jesus veio por causa da desobediência. 私たちがして従わないことで、イエスも来たから、この世に来る。 Você vai concordar comigo que lá no fundo do seu coração você quer desobedecer. 皆さん、たまに神様に従おうとしない自分があるということを、皆さんもご存知でしょう。 O filho quer obedecer aos pais? 子供、Sim ou não? O marido quer obedecer à esposa? Sim ou não? 奥さんに従いますか？ A mulherada tá rindo, gente. 女性の人もみんな渡ってます。 A esposa quer obedecer ao marido. 奥さんは旦那に従います。 Aí a mulher perde rir, né? そうすると女性は黙るでしょう。 Vocês percebem? E com Deus é a mesma coisa, gente. ですから私たちは神様と同じことをしているんです。 Você pode pensar que o pecado não tem nada a ver com você. 私たちは罪は私たちにとって何も意味ないと思われるかもしれません。 Mas desde uma criança, você não ensina ela a desobedecer e ela desobedece. 小さい子供にしてはいけないと言っても子供はやります。 Jesus veio pelo simples fato de haver pecado. ただ、このように罪があったからこそ、このように来る。 A regra era: se você comer desse fruto, certamente morrerás. この命を食べられると死ぬと、両立法が下しました。 Consequência era a morte. それは死であります。 Então por que Adão e Eva não morreram? ではなぜ死ななかった？ A Bíblia diz que eles viveram uns 900 anos. 聖書には彼らが900年生きたと言っています。 Mas vocês lembram que eles, pela vergonha de estarem sem roupa, eles colocaram as folhas para cobrir a sua nudez? 彼らはその実を食べたことによって恥ずかしくなり、それを隠したということを皆さんご存知です。 Todo mundo lembra? 皆さん覚えしますか？ E aí Deus ele dá roupas de pele de animal para os homens se vestirem. そして神様は彼らが自分の裸であることを気づいたことによって隠すように備えました。 Como que faz roupa de pele de animal? どのようにしてその Então uma pergunta. Claro, o que você falou? Tem que matar o animal. Então alguém morreu. 動物を殺さなければいけない。誰かが死なないといけない。 Em Gênesis capítulo 3, temos o registro do primeiro sacrifício na Bíblia. 創世記の第一の神様に捧げた命を E não foi um sacrifício feito pelo homem. 人間が捧げた贖いではありませんでした。 Deus sacrificou para o homem. 神様がその命を犠牲にしています。 O homem merecia? それを必要だったでしょう。 Esse sacrifício já mostra o sacrifício de Jesus no início da Bíblia. 聖書のために私たちのためにあるそこで示されたです。 Que sangue seria derramado, mas não seria do pecador. 罪人の手である
dela. E aí temos uma cultura evangélica que acredita que você precisa obedecer para ser abençoado. ですから、その、にそれを従わないといけないと思う。 Deus abençoou o homem desobediente. でも、神様に従わない人を祝福している。 Você não é abençoado porque você merece. あなたが神様を祝福したのではありません。 Você é abençoado porque Deus quer te abençoar. あなたが祝福したいから祝福されているんです。 Bom, mas além da morte física, temos a morte espiritual. でも私たちは肉体の死以外に霊的な死が Vocês lembram lá que o homem e a mulher foram expulsos do paraíso? 知ってますよね。 E isso também figura o nosso texto de Romanos, que todos estão separados da presença de Deus. ですから、すべての人意味を Morte espiritual é não poder estar perto de Deus. 霊的な死は神の元にいられないという意味です。 E se você morre separado de Deus, você vai para o inferno. ですから、生きているのであれば、あなたは地獄に行くのです。 E nós entendemos a Bíblia ilustra a morte como uma dívida. ですから、私たちは一つのその命が神のために捧げられた、神に捧げられた命が私たちはそれに対して代価を払わないといけないこと。 Perdão, não é a morte. Trata o pecado como uma dívida. 罪で、命じゃなくて罪が犯した手です。 E como que faz para pagar essa dívida? じゃあ私たちはどのようにしてその代価を払いますか？ Quem aí se arrisca? Como que se paga essa dívida? 皆さん、どのようにしてその代価を払うことができると思いますか？ Vamos lá, um corajoso. Morrendo. Nota 10, Matheus. 死んで、 Morte. 死、 A Bíblia fala que o pagamento pelo pecado 聖書は私たちが罪の代価によって払われている。 é a morte. それが死で、 É derramar sangue. そこで血を流す。 Estamos lascados, né? Estamos perdidos, né? どうしますか？ E aí, você está pronto para morrer, Júlio? 死ぬことに対して準備できているでしょうか？ Se você morrer hoje, você vai para onde? 今日もし死んだらどこに行くと思いますか？ Se você morrer agora, antes de eu terminar essa mensagem, você vai para onde? 今日も私のメッセージ死ぬどこに行くの？ Você sabe? 知ってますか？ Se você não sabe, vamos resolver esse problema. もしなければ Porque isso aqui não é brincadeira, não. A gente não sabe o que pode acontecer quando sair dessa igreja. Nós não sabemos o dia de amanhã. O pagamento pelo pecado é morte. E deixa eu perguntar para você, se você pagasse, por exemplo, pela sua mentira, もしあなたがその嘘をつくことに対して払わなければいけないという、どうしますか？ quem aqui já mentiu, levanta a mão. Tem gente que não levantou. A Bíblia fala que já é mentiroso. Imagina que você vai pagar com a sua morte a sua mentira. E o resto dos pecados? Todo mundo aqui tem mais pecados do que só mentira, né?
Vocês percebem que é impossível? 私たちはそれを無理だということが分かりますよね。 É uma dívida impagável. 私たちはその払うことが大きな借金を神様にしているということを Você não vai pagar vindo para a igreja. 教会に来てそれを払うことができません。 Você não vai pagar orando. Você não vai pagar lendo a Bíblia. 聖書を読んでいることができないでしょ Você paga com morte. う。私たちは死に受ける。 E se a gente pagar pela nossa mentira, a gente vai para onde? 私たちは嘘がどこに A gente vai para onde? どこに行きますか A gente vai para onde? De Goku, né? Pro inferno, né? 私たちは地獄に。 Então, como que a gente resolve o problema do pecado? じゃあ、どうやって私たちの罪の問題を解決することができるのでしょうか。 Para o ser humano é impossível. 人間としては難しい。できません。 Mas para Deus nada é impossível. でも神様には何一つできない。 Glória a Deus por isso. 私たちは主を Somente Jesus podia pagar essa dívida. イエス様だけが私たちの罪の仕事。 Essa é a boa notícia da palavra de Deus. Por que só Jesus poderia pagar a nossa dívida? Porque Jesus obedeceu. それはイエス Jesus foi perfeito. イエス Não havia pecado nele. 彼に罪をする。イエス Se fosse qualquer um de nós morrendo, não ia resolver nada. 死んである。何も一つ問題を解決しません。 Tem uma palavrinha na Bíblia que fala que Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. 聖書イエスによる私たちの罪のために、Está no versículo 25 de Romanos 3. Quem já ouviu essa palavra? Propiciação significa que Jesus nos livra da ira de Deus. それはイエスの私たちの、神の怒りから助けてくださったということ。 A ira de Deus é produzida por causa do pecado. そのイエスの神の、怒り、罪を犯したから、Essa ira de Deus tinha que vir sobre nós. その、神の怒りを私たちの上に起されなければいけない。 E aí a justiça de Deus seria satisfeita porque você está morrendo. 私たちの死によって、それを義益として持つこともできないんです。 Mas Jesus levou a ira de Deus sobre ele mesmo. でも、イエス様は自身が言われています。 Ele sendo perfeito, ele carregou os nossos pecados. 私たちに Quem aqui lembra que antes de Jesus morrer, ele fez uma oração: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? イエス様が死ぬ前に言ったときに、なぜこの主を選んだんですかということを覚えているでしょう。 Todo mundo lembra disso? Por que Deus abandonou Jesus na cruz? なぜイエス様が神様と十字架にかかったときにイエス様から離れたのでしょ Pela razão que nós estamos falando aqui. う。それは私たちが今話していることの意味があります。 Jesus carregou os pecados que não eram dele. イエス様は自分の罪を負ったのではない。 E pecado faz o quê? O pecado separa da presença de Deus. 罪は神から離れさします。 Jesus, pela primeira vez na sua vida, ele experimentou estar fora da casa do seu pai.
イエス様は初めて、神から離れた実感したんです。E mais do que isso, a ira de Deus estava sobre ele. そして神の怒りが彼の上に、 Essa ira que era para estar em nós. その神の怒りが私たちの上になければいけない。 Jesus não sofreu somente a chicotada e a crucificação. イエス様はただ道で口、またそして十字架だけの苦しみを負ったのではありません。 Digamos que Jesus experimentou o que é estar no inferno. 実際にイエス様が地獄にいた、その地獄の苦しみを感じる。 Isso significa propiciação. それが私たちに予言している部分です。 Isso nós entendemos dentro do estudo da Bíblia, que se chama a substituição. それを聖書にイエス身代わりとなったということ。 Os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus. で私たちの罪をすべてイエス様の上に捧げています。 E a obediência de Jesus foi colocada na nossa conta. イエス様が私たちに背負わせています。 E aí Deus não te vê mais como um pecador com seus erros, mas ele passa a te enxergar com a justiça de Cristo. ですから私たちは神様ので、イエス様がその贖いを払ってくださったというのを自分たちで実感して神に捧げることを与えてください。 Amém? Dá para celebrar a Páscoa agora? じゃあ皆さん、イースターのお祝いできるでしょうか。 Quero responder mais duas perguntas rapidinho, porque eu sei que o tempo está avançando. Por que Jesus teve que ressuscitar? なぜイエス様のお願いを抜けなかったのでしょう。 Alguém sabe essa? 誰か知ってる？ De novo, se alguém te parasse na rua hoje e perguntasse, meu, por que Jesus teve que ressuscitar? Qual a necessidade disso? じゃあもう一度聞きますが、道であなたに聞かれた。なぜイエス様が蘇られたのですかと聞かれた。どうでしょ Você saberia responder? う。あなたは答えられますか？ Vamos bater palma para ela. Porque Jesus precisava vencer. イエス様は死から勝利を得なければいけなかった。 E além de vencer a morte, precisava de uma confirmação que a justiça de Deus estava satisfeita. で、神の立法が成就されるということをはっきり意味するためでも。 Se Jesus não ressuscitasse, ele seria como nós, pecadores que morreram. ですから、イエス様もし私たちが死んだものと同じ立教の中を歩むという。 E a maldição do pecado estaria sobre todos nós. そのすべての罪で私たちが Inclusive sobre ele que estaria. イエス様もそのまま死んであれば、そこにイエス様と一緒にある。 E a sua ressurreição confirma o poder de Deus sobre o pecado e sobre a morte. ですから、そのイエスよみがえるということは死からイエス様が勝利を得たということを意味する。 Olha só que coisa linda. Mostra que já não somos mais dominados. ここで私たち奴隷はい Quem tem medo de morrer? 死に対してコメントしていますか？ Todo mundo tem medo da morte? Não devia. Nós não devemos temer a morte, porque Jesus é maior, ele venceu a morte. 私たちは死に怖がらなくても、イエスが死によって勝利を得た。 E nós não somos mais dominados por ela. 私たちはその罪ので Lembra da dívida? 私たちの借金 Jesus pagou a nossa dívida. 借金をたくさん払ってください。 E a ressurreição é como um recibo desse pagamento.
ですから、イエス様が、よみがえったということを、その、払ってくださった証拠です。Quando a gente faz compra lá e precisa prestar conta, você tem que apresentar uma nota fiscal, né? ですから、私たちの領収書を求めますよ No Paraguai é chamado de fatura legal. ね。Isso tem validade jurídica. それは一方的に、法律的にそれが全て意味します。É a prova de que você ou alguém pagou por aquela coisa que foi comprada. それ証明しているんです。 Da mesma forma que a ressurreição é a prova do poder de Deus, é a garantia de que nós não somos mais dominados pelo pecado e pela morte. ですから、私たち、イエス様がよみがえったということは、もうそこに、よみがえりの中によって、そのイエス様が私たちの領収書であり、死から勝利を得たという、O mal foi arrancado pela raiz. そして悪いすべて根っこから追い出された。取られています。 E aqui eu deixo 3 passagens bíblicas rapidinho, só para vocês verem como a palavra de Deus fala sobre a ressurreição. 3つの御言葉を私たちはここで皆さんに、よみがえりについて語っていることを話したいと思います。 1 Coríntios 15, 55 a 57, Paulo pergunta onde está a morte, a sua vitória. コリント第一の手紙、15章の55節から57節に、パウロが死からどのようにして、勝利を得たかということが書かれています。 Mas está dizendo que Deus nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo sobre a morte. で、死によっては神イエス様が私たちにその恵みを注いでくださるということを Sabe quando a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais que vencedores? キリストによって私たちは勝利、あるということを書かれていることをご存知ですよね。 Não é que você vai ganhar dinheiro. それはあなたがお金を向けるということではありません。 Nós somos vencedores em Cristo em cima do pecado e da morte. 私たちは死からまた罪から解放された人間であるという証拠なのです。 Em 2 Timóteo 1,10 fala que Jesus destruiu a morte. そしてテモテ第2の手紙1章の10節では、死から、死を、追い払ったと書いてあります。 E Romanos 6, 9 e 10 fala que a morte já não tem mais domínio sobre ele. また、ローマ書の9節から10節には、もう死は私たちの、の奴隷にならなくてもいいということ。 O que eu tenho a ver com tudo isso? じゃあ私は何すべてのことに対して意味があるんでしょう。 O que eu preciso fazer para que a minha conta seja paga? 私は納収のために私は何をしたらいいのでしょうか。 Fé é a resposta que Deus espera de todos nós. 信仰がイエス様が私たち一人一人に願っていることです。 O que é fé? 信仰とは何でしょう。 Fé é confiança. 信仰は、イエス様を信頼するという、 Não é sobre acreditar. 信じるということではある。 Confiar como se você entregasse a sua vida nas mãos dele. 私たちの、命を神様に捧げて、それを信じるということです。 Qual é a garantia que você tem que sua dívida vai ser paga? あなたの借金をどのようにして払うのかというその証拠は何でしょう。 Para nós cristãos é a Bíblia, é fácil responder. それは私たちクリスチャンは聖書を読む。 E para aquele que não acredita na Bíblia, 聖書を信じない人は qual a garantia que ele tem? 彼らにとっての、報酬は何があるんですか。 Por isso é necessário fé, por isso é necessário confiança. で、だから信仰、また信頼も私たちは必要なの。 Quem não confia não será salvo. 信じない人です。 E eu gosto de usar a ideia de um elevador. Entendeu? エレベーターとして、例えとして、
話してる。 Quem aqui já usou elevador? エレベーターに乗ったことがあります。 Por que você usa elevador? なぜ Para se locomover. Mas por que você usa elevador? Para facilitar. Ninguém quer caminhar na escada, né? Agora, qual é a garantia que o elevador vai te levar onde você quer ir? そのエレベーターがあなたが行きたいところに持っていくという保証はどこにある？ Você está vendo? Você não vê nada dentro do elevador. そのエレベーターの中に見ることができますか？ Você está vendo as cordas segurando o elevador? またそのエレベーターの綱が引っ張ってるってことを見ることができますか？ Então, por que você usa elevador? じゃあなぜあなたはそのエレベーターを使うのに？ Porque você confia no elevador. あなたはそのエレベーターを信じてるから。 E a fé é a mesma coisa. Oh! 信仰も同じなんですよ。皆さん。信仰もエレベーターのようなんです。あなたは信じて乗っている。 E Deus quer essa confiança de mim e de você. で、神様はその信頼を私また皆さんに願っているんです。 Rapidinho, gente. Última pergunta. O que acontece quando eu creio, quando eu respondo com fé? 最後に、もし私が信仰によって皆さん答えると何がありますか？ Quem aqui sabe responder essa? このことに対して誰か答えることができますか？ O que acontece com a pessoa quando ela crê em Jesus, no seu sacrifício e na sua ressurreição? また私たちがイエス様の苦しみ、またよみがえりについて私たちが知ったことに何が起きますか？ Acontece 6 coisas. 3つのことが起きます。 Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Como que vai traduzir isso, sensei? Propiciação. Da onde que eu vou Pega Romanos 3, 25. O que fala em Romanos 3, 25? Vou dar a cola para sensei. Ai, 3:25. O que fala em 3, 25? Esse ele fala, mas agora, não, perdão. 3:25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação. 義を表す。義を表す。 Consegue falar isso? Então pode falar. まず第一、自分自身の義を表す。 Propiciação é o que nós já falamos. Bom, gente, eu não vou falar, depois está escrito aí tudo o que é isso, mas depois de uma propiciação acontece uma coisa chamada justificação. Depois da justificação, ou ao mesmo tempo, acontece a regeneração. Eu vou explicar tudo isso, eu só vou citar aqui primeiro e depois a gente vai entender. É tipo uma aula mesmo para vocês aprenderem. Então, regeneração, depois vem santificação, depois vem a adoção e vem a redenção. Você quer traduzir ou deixa eu falar? justificação。 Deus nos declara justo. 神様が中心であるということを示している。É novo nascimento. 新しく生まれる。そして霊的に支えられる神を褒めたたえる主にしている。Não, é redenção, é libertação. 自由に。 Diu, você é livre em Cristo. Olha só que interessante. Rapidinho, propiciação, Jesus nos livra da ira de Deus. 私たちが義になることによって神の怒りから逃れることができます。 A justificação é quando Deus perdoa os nossos pecados. また私たちが罪を許してください。 A gente precisa crer em Jesus. イエス様を信じないでください。
Lembra que Deus ele nos olha não como pecadores, mas como a justiça de Cristo? イエス様が、罪代価で払うということを、ローマ人に書いてあることを思い出しますね。 É porque ele nos perdoou それはイエス様が私たちを許してください。 e ele nos declara inocentes diante dele. ですから、私たちは神の前で、本当に、小さくなって捧げる。 Regeneração é o novo nascimento. そして、新しく生まれる。 É quando nós recebemos o Espírito Santo それは、聖霊様が私たちを受け入れる。 e a natureza de Cristo passa a habitar dentro de そ nós. して、自然的に神が私たちの心に。 E nesse momento nós somos santificados. その時私たちは霊的に、霊的にさせる。 Recebemos pureza de Deus 清め para nós mostrarmos para o mundo quem é Jesus. 私たちが世の人々にイエス様は誰であるということを示すので。 A santificação nos liberta do poder do pecado. ですから、それ私たちは罪の木から罪から解放されたということを示しています。 Antes você era escravo do pecado. 罪の奴隷で Você não tinha escolha a não ser pecar. 罪に Quando você é santificado, liberto por Cristo, você peca porque você quer. 私たちは、霊的に、広げられる、そして、霊的なものになったとき、罪を犯しているのは私たちが罪を犯しているから犯している。 Percebeu a diferença de ser escravo do pecado e de você pecar porque você quer? 罪の奴隷ということは、あなたが、罪の奴隷、罪を犯したいから犯すのと、前は罪の奴隷であったということの違いが分かるでしょう。 Mas a santificação transforma o nosso desejo. 霊的な身を私たちの願いを De obedecer a Deus. それをしたい。 E a adoção, nós somos chamados de filhos de Deus. そして神様、私たちが神の子として私たちを受け入れてください。 Nós nascemos na família de Deus. そして神の E por último, redenção, nós somos libertos do pecado e da sua condenação. また私たちは罪から解放され、そして自分の Antigamente existia escravo. 霊が Se eu quisesse comprar um escravo, eu podia comprar o escravo de outra pessoa. 私はもしどれを書いたのかことができました。 E redenção é como se Jesus nos comprasse como escravos. 義人になるということは、私たちの霊から買ってくださる。奴隷を買ってくださる。 Mas ele não nos faz escravo, ele nos torna livres. でも、イエス様は私たちの霊に使いません。私たちを自由人として扱います。 Muita coisa, né? たくさんのことを今日も学びましたね。 Mas é para a gente aprender. それを私たちが覚えないだけで、 Porque se a gente não aprende, não sabe o Deus que adora. 私たちが覚えないと、神様、どのような神様を信じているか分からないからです。 Quando perguntarem para você o que Jesus fez por você, você tem 6 respostas. 私たちがイエス様に、あなたのためにイエス様が何をしたかということを、聞かれたときに、6つの答えが。 E assim nós podemos hoje, com toda certeza do coração, celebrar o dia de Jesus. 私たちがイエス様を今日もして、一緒に日をお祝いすることができます。 Agora, o meu último apelo desta manhã para encerrar a mensagem. 最後の質問として、 Você tem certeza que você vai para o céu? 天国に行けるという自信がありますか？ Quem aqui não tem certeza, levanta a mão. もし自信がない人がいましたら手を挙げてください。 Todo mundo tem certeza. じゃあみんな、
quero ter testemunho mas calma. Se todo mundo tem, glória a Deus. Mas se você não tem, seja sincero. Sabe? Deus quer que nós tenhamos a certeza da nossa salvação. Quando nós escolhemos em mim, ele então recai daquele onde estiveste. Amém? Vamos nos levantar e oferecer uma oração para o nosso Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela porção da tua palavra. Sei que muitas vezes é difícil entender muitas coisas. Muitas vezes a gente não está preocupado em entender o que a tua palavra quer nos ensinar, quer nos falar. A gente está ocupado com tantas coisas, a gente está preocupado com tantos outros problemas e não temos tempo, Senhor, para aprender, para estudar, para conhecer. E muitas vezes acabamos criando uma imagem de um Deus que não existe dentro de nós. E por isso nós hoje queremos nos arrepender das vezes que nós não demos importância para a tua palavra. Nós, como igreja, queremos reconhecer a Jesus como nosso Senhor e como Salvador. Queremos confessar nossa fé nele e viver uma vida dentro da palavra dele, que nos foi deixada através da Bíblia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê a sabedoria para aprender mais e mais, para conhecer do Senhor, para te adorar como deve ser adorado, para viver uma vida que agrada ao Senhor. Pedimos tua graça, pedimos tua misericórdia e que possamos lembrar por que Jesus morreu, por que Jesus ressuscitou e o que acontece quando nós cremos. Que a tua palavra entre, penetre no nosso coração, de forma que venha nos transformar, nos renovar, nos dar uma nova vida. Esteja com aqueles irmãos que estão caídos, que tropeçaram, que se afastaram, que esfriaram, que se esqueceram, que fugiram, que abandonaram. Estejam com os irmãos enfraquecidos na fé, Senhor. Esteja com aqueles irmãos que estão em dúvida. Esteja com aqueles irmãos que não têm a certeza, não têm o conhecimento pleno da salvação. Que o Senhor fale com todos nós, que o Senhor transforme o nosso íntimo, que o teu Espírito Santo nos convença da tua palavra. E nós, como igreja, possamos ser usados como instrumentos teus para levar a tua palavra para aqueles que precisam, sejam os nossos irmãos mais fracos, sejam os nossos irmãos caídos, afastados, sejam os nossos irmãos que se perderam no meio do caminho, sejam aqueles que nunca ouviram, nunca conheceram da tua palavra. Que a Páscoa seja uma oportunidade de anunciar o teu evangelho em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa as pessoas, nos abençoe por mais uma semana, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nossos compromissos, com tudo aquilo que nós fazemos, na nossa casa, na nossa família, com as pessoas que nós amamos, nos círculos de amizade, Deus. Que a tua graça esteja sobre nós, que as pessoas vejam Jesus em nós, que as pessoas vejam o teu amor em nós e o Senhor seja glorificado. Eu oro para que o Senhor possa cada vez mais fazer da tua obra no nosso coração e assim possamos receber da tua gloriosa bênção sobre todos nós. Obrigado por esse dia de poder lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por nós, de poder lembrar que ele não está morto, ele venceu a morte, ele ressuscitou, Cristo vive e nós podemos dizer glória a Deus e aleluia, porque a nossa vida está nas tuas mãos. Obrigado por esse tempo, obrigado pelo culto, obrigado pela oportunidade e obrigado pelos nossos irmãos aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a presença do Espírito Santo esteja com vocês hoje e para todos sempre. Amém. E Nihongo também, Shukutoshimasu, Shu Yesu Cristo no Megumi, Kami-sama no Aito, Seirei no Majiwari ga Minasama Ichido ni Yutaka ni Arimasu yo ni. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. O culto está encerrado.
Vamos tirar aquela fotinha porque eu sei que você está com fome.